A gente teve os atos do campo bolsonarista, né? Os atos pedindo pela anistia aos golpistas de 8 de janeiro, atos pedindo aí também contra o Supremo Tribunal Federal, mirando muito na figura do ministro Alexandre de Moraes. E no ato lá no Rio de Janeiro, o senador Flávio Bolsonaro fez uma ligação por vídeo para o ex-presidente Jair Bolsonaro. Bolsonaro estava em casa, fez questão de mostrar que estava ali com a tornozeleira eletrônica, ele não pode sair aos finais de semana por decisão do Alexandre de Moraes. O presidente participou do ato, falou ali meia dúzia de palavras rapidamente via telefone. Até aí, não tem nenhuma restrição em relação a isso, aparentemente. Só que depois o Flávio Bolsonaro jogou essa participação do Jair Bolsonaro nas redes sociais dele, Flávio Bolsonaro. E aí a gente sabe que tem restrição na decisão do Alexandre de Moraes. O presidente Jair Bolsonaro está proibido de frequentar as redes sociais dele e de participar de redes sociais de terceiros. Tanto que Flávio Bolsonaro depois apagou essa postagem. Mais ainda, aqui em São Paulo, no ato aqui de São Paulo, o deputado Nicolas Ferreira foi o que mais atacou a figura de Alexandre de Moraes. Eu não sei se a gente tem um trechinho, se a gente tiver, a gente vai selecionar. A gente tem um trechinho do discurso do Nicolas. Vamos ouvir o que ele falou. Nós estamos aqui hoje lutando por um Brasil em que não um ex-presidente da República que foi condenado por um golpe fictício use tornozeleira, mas que nós estamos lutando para que um dia corruptos usem tornozeleira eletrônica, para que bandidos usem tornozeleira eletrônica, para quem rouba velhinho do INSS use tornozeleira eletrônica, para que o Lula use tornozeleira eletrônica. E por último, mas não menos importante, mas para que Alexandre de Moraes esteja atrás das grades. Alexandre, você deve estar vendo isso aqui, porque não dá para ignorar. Eu tenho um recado para poder te dar, ministro. Você, sem a toga, não sobra nada. A primeira sanção veio. Eu posso usar cartão de crédito. Eu posso ter rede social. E eu posso também usar pente de cabelo. Pois é. Aí a gente vê, Mairovitch, essa ação aí do Marcos Duval, o Nicolas Ferreira pedindo prisão do Alexandre de Moraes, o Flávio Bolsonaro jogando o discurso do Jair Bolsonaro na rede social. Tudo isso parece um esticar de cordas, isso parece uma radicalização, parece até uma provocação para que Alexandre de Moraes entre nesse jogo com medidas mais duras em relação a todos eles e aí sim possa ser caracterizado como esse ditador de toga que todos eles se referem. Eu queria saber da tua interpretação sobre isso. Bom, por partes. Nós vimos um Flávio Bolsonaro que foi consultar os advogados do pai. E o que os advogados disseram a ele? Que era um risco, que havia violação à medida cautelar. Portanto, ele recuou. Ele recuou e saiu dizendo que, primeiro, isso representa a censura prévia à medida cautelar. E segundo, era uma mera saudação, que se ele fosse ao dicionário, ele iria ver o significado correto de saudação, que evidentemente abrange não só o cumprimento, mas um agradecimento, uma situação de agrado. Então, por sorte, ele consultou os advogados e uma medida cautelar mais gravosa não
foi imposta ou ainda não foi imposta. Com relação às cautelares, vou abrir um parênteses para discordar da minha querida Raquel. Não existe uma hierarquia de medidas cautelares. Medidas cautelares, à luz da Constituição, são impostas quando necessárias. Então, resta saber sempre qual é a necessidade do caso concreto. Então, se escolhe na relação de medidas cautelares as mais adequadas. Eu fiquei, e respeito a posição dela, evidentemente, com a mais gravosa, ou seja, com a prisão em flagrante, quando esse senador, porque está crime continuado e, portanto, cabe flagrante, quando ele desceu do avião. Mas, com relação a isso, existem as interpretações mais gravosas ou menos gravosas à luz da necessidade. Agora, com relação ao Flávio Bolsonaro, evidentemente um recuo. E numa síntese, nós podemos dizer que a tornozeleira eletrônica não basta só o Bolsonaro. Ele precisa ter, evidentemente, uma assessoria permanente de advogados, porque senão ele vai violar a cautelar, porque ele não tem um mínimo de discernimento para saber limites. Tanto é que a vida dele é sempre atravessando fronteiras do proibido. Com relação a esse Nicolas Ferreira, um deputado que faz molecagens o tempo inteiro, ele fez mais uma. Ou seja, ele parte para ações que extrapolam a liberdade de expressão e calúnia, injúria e difamação. Então, ele usa isso em cima de discursos populistas. Estava numa manifestação em protesto legítima contra as manifestações legítimas, porque cabem sempre a manifestação. Então, manifestações que eram direcionadas a um protesto contra as decisões do Moraes ou a condução dele do processo de golpe de Estado, com prova provada do golpismo. Então, nessa manifestação, o que ele fez? Ele extrapolou os limites e caiu no âmbito criminal. A lembrar que essas ações, não só com relação a Alexandre de Moraes, ele atacou Lula também, podem ser vistas no âmbito de crimes contra a pessoa no que diz respeito à honra objetiva e subjetiva.